pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando e em casa. Na aula de hoje, nós vamos ver a diferença, ou quais são as diferenças entre as substâncias e entre as substâncias e as misturas. Vamos lá? Bom, então, inicialmente, nós vamos ver o que define uma substância pura, o que define uma substância simples e o que define uma substância composta. As diferenças entre misturas homogênea e heterogênea e, por fim, teremos a correção dos exercícios. O que é uma substância, né? Substância é um conjunto de átomos formando um composto. Quando eu penso em substância, então, eu tenho que pensar numa estrutura microscópica, que na maior parte das vezes não vai ser possível observar ao olho nu, ok? E por que eu coloquei composto e não coloquei, por exemplo, uma molécula? Porque esse composto, ele pode ser também uma substância iônica. Então, se eu pensar na situação de uma molécula, eu estou pensando em átomos que estão compartilhando elétrons. Agora, se eu pensar em um composto iônico, eu estou pensando numa substância em que átomos estão doando elétrons. Então, um átomo doa e o outro recebe. Tudo bem? O que seria uma substância pura? Então, a substância pura, ela vai ser uma substância que quando a gente olha o recipiente, por exemplo, se fosse possível ver ao olho nu, ok? A gente só veria um tipo de composto. Ou seja, na substância pura, você só tem uma coisa, só aquilo. Por exemplo, um copo com água. Pensando que essa água aqui é a água destilada, que é aquela água em que foram tirados todos os minerais e dentro desse recipiente só tem a molécula de H2O. Tudo bem? O que seria então uma substância simples? Uma substância simples é aquela em que o composto só tem um tipo de átomo. No caso aqui, H2. O H2, ele é uma substância, ou melhor, um gás, que eu só encontro um tipo de átomo, que é o hidrogênio. Outro exemplo, O2, que é a forma com que a gente encontra o oxigênio presente, por exemplo, na atmosfera. Esse O2 aqui, ele é uma molécula que a gente pode classificar como substância simples. Por quê? Porque quando eu olho para ele, só tem oxigênio, tudo bem? A mesma coisa vai valer para o nitrogênio, para a molécula de nitrogênio, em que eu só encontro o N presente, e, no caso, o ferro. Tudo bem? O que seria uma substância composta? Bom, se na substância simples a gente olhava no composto e só enxergava um tipo de átomo, na substância composta a gente vai ter dois ou mais tipos de átomos. H2O é o exemplo mais fácil da gente pensar. A água. Quando eu olho para a água, eu vejo tanto H quanto O. Mas, professora, aqui tem dois Hs e um O. Mesmo assim, é substância composta? Sim, não importa a quantidade de cada átomo. Para ser substância composta, basta que você olhe para estrutura, que pode ser uma molécula ou pode ser um composto iônico, e veja se tem dois ou mais tipos de átomos. Tudo bem? O mesmo vai valer para o gás carbônico, em que eu vou ter tanto Cs, que é o carbono, quanto Os, oxigênio, o monóxido de carbono e o óxido de ferro 2. Tudo bem? E por fim, o que é uma mistura então? Mistura é o que a gente mais observa a olho nu, porque é quando você pega vários compostos e coloca eles juntos. Então, a gente vai ter duas ou mais substâncias dentro de um recipiente. Por exemplo, essa imagem da foto. Se eu olhar para esse copo, eu estou vendo balas de várias cores. Eu estou vendo a água como uma outra situação. Então, quando eu olho um monte de coisa junto, eu estou pensando em uma mistura. Tudo bem? Existem basicamente dois tipos de mistura: misturas homogêneas, que são aquelas em que as duas substâncias ou mais formam apenas uma fase. Então, o que eu tenho que pensar? Se eu olhar
e só enxergar uma coisa, como a gente observa aqui neste exemplo do suco de uva, não importa que tem uma mistura entre água e um pó, por exemplo, para a gente obter o suco de uva. O que importa é, eu enxergo apenas uma fase. Se eu enxergo apenas uma fase, então eu estou pensando em uma mistura homogênea. Homo, igual. Gêneas, fase. Então, é uma fase em que está tudo igual, tudo bem? Então, o outro tipo de mistura que a gente vai encontrar são as misturas heterogêneas. Então, vamos pensar, se a homogênea é porque eu enxergava uma fase em que tudo estava misturado e eu não conseguia separar, na heterogênea eu vou enxergar duas ou mais fases, ok? Lembrando, mistura é quando eu pego duas ou mais substâncias e coloco juntas. Agora, heterogênea é porque eu tenho como ver duas ou mais fases. Então, olha só, esse exemplo aqui do pote com bombons. Eu consigo ver pelo menos duas fases. Uma fase em que tem ar e uma fase em que tem os bombons. Ah, professora, mas na fase dos bombons também não dá para ver que tem bombom dourado, bombom prateado, bombom vermelho? Sim, é possível ver essa diferença dentro da fase bombons. Mas aqui no exemplo, o que me interessava era que vocês observassem que existem duas fases, pelo menos, neste sistema. A fase que eu chamei de fase de ar, porque o vidro está fechado. Toda vez que o vidro estiver fechado, tem fase de ar, então tem que contar a fase do ar. E, no caso, os bombons que estão dentro do pote. Tudo bem? Vamos então para os exercícios. Então, a primeira questão, ela tinha algumas afirmativas. E eu pedi para vocês falarem se as afirmativas estavam certas ou se estavam erradas. Lembrando que se a afirmativa estiver errada, não basta apenas colocar o E de errada. Vocês também vão ter que me falar por que ela estava errada. É possível determinar a densidade de uma mistura conhecendo a proporção em que cada substância está presente. Então, olha só, se eu tenho uma substância, por exemplo, pura, no caso, vamos pensar na água. Se eu tivesse só a água, eu poderia considerar que a densidade dela, nas condições normais de temperatura e pressão, é 1 grama por centímetro cúbico. Tudo bem. Agora, quando eu coloco várias coisas na água, por exemplo, a densidade dessa mistura, desse conjunto, ela se altera, porque eu não tenho mais uma única coisa, eu passo a ter um conjunto de coisas. Então, olha só, a nova densidade desse sistema, ela vai ser dada pela proporção realmente das coisas que eu acrescentei. Como o álcool etílico é menos denso que a água, a densidade de uma mistura de água e álcool etílico aumenta à medida em que a proporção de álcool etílico também aumenta. Então, vamos pensar. Se eu tenho uma situação, né, uma explicação que o álcool etílico é menos denso que a água, se eu pudesse ver, o álcool estaria em cima e a água embaixo. Tudo bem? Olha só o que ele está falando. Quanto mais álcool eu colocar, mais densa a ação vai ficar. Ou seja, quanto mais álcool etílico eu colocar, que é uma coisa leve, mais pesada a mistura vai ficar? Não, né? Então, a resposta está errada. A água potável é uma mistura, pois recebeu a adição de uma série de substâncias, como o cloro, na estação de tratamento de água. Mas a água mineral obtida diretamente da fonte é uma substância. A primeira parte, que vai até esta vírgula aqui, está correta. Por quê? Quando eu digo que a água potável é uma mistura, eu estou considerando que na estação de tratamento eles adicionaram vários compostos para que essa água se tornasse pura o suficiente para eu conseguir beber e não passar mal. E, além disso, se adicionam vários outros componentes, como por exemplo o flúor e o cloro, para melhorar os dentes das pessoas, ok? Mas a água mineral, ela tem esse nome porque ela tem minérios. Se eu tenho uma água com minérios,
eu não tô vendo uma substância, eu tô vendo outra mistura. Deu para entender? Os dois são misturas. Água potável é uma mistura, porque tem as moléculas de água com mais moléculas de cloro, com moléculas de flúor e por aí vai. A água mineral também é uma mistura, porque além das moléculas de água, se eu pudesse ver no microscópio, eu teria também minérios, como ferro, como cobre, ok? Então, isso chama água mineral, porque ela tem minérios, mas, independente disso, as duas são misturas, tudo bem? Quarta afirmativa. O petróleo é uma mistura de várias substâncias, como gasolina, óleo diesel e asfalto. Pessoal, por que essa daqui tá errada? A gasolina, ela não é uma substância. A gasolina é uma mistura de outros pequenos compostos. O asfalto também é uma mistura. O único que seria considerado, e ainda assim teria que ter um grau de pureza muito grande como substância, é o óleo diesel. Então, o petróleo, ele é uma mistura de várias misturas e não de várias substâncias. Deu para entender? Agora, a gasolina, mesmo pura, é uma mistura de várias substâncias? Sim, porque quando eu vou lá no posto de combustível e pego a gasolina para colocar no carro, essa gasolina, ela não tá 100% moléculas de gasolina. Ela tem água, ela tem álcool, ela tem outros óleos. Dependendo do grau de pureza, ela pode ser melhor para o seu carro ou pior. Então, a gente pode dizer que a gasolina, mesmo pura, ela é uma mistura de outras substâncias. Tudo bem? Na natureza é muito raro encontrar uma substância isolada. Sim, gente, na natureza não tem separação, tá tudo junto e misturado. Se o ser humano quer, por exemplo, uma pepita de ouro, ele vai, ou pelo menos ia, né, até a beira de um rio e procurava na beira do rio o chamado ouro de aluvião. Agora, na natureza, você não vai encontrar pureza, você não vai encontrar substância isolada. Quer ver um exemplo? Essa camada de ar que está aqui ao meu redor, a gente não está enxergando. Pelo menos eu espero que você não esteja enxergando, porque ar não tem cor, ok? Mas eu posso dizer que só porque eu não estou enxergando nenhuma poluição, eu também tenho aqui, então, só substâncias isoladas? Como assim? Eu posso dizer que tem aqui do lado da minha orelha direita uma molécula de oxigênio e que essa molécula de oxigênio não está encostando em nenhuma outra, só tem ela aqui desse lado, enquanto que do lado da minha orelha esquerda só tem uma molécula de gás carbônico, por exemplo. Eu posso dizer isso? Não, não dá para você separar. Aqui ao meu redor existem várias moléculas, tanto moléculas de oxigênio, quanto de gás carbônico, de nitrogênio. Então, eu tenho uma mistura. Na natureza, a gente tem misturas. Dificilmente você vai encontrar uma substância isolada. Tudo bem? E por fim, o sal de cozinha que utilizamos em casa é o cloreto de sódio puro, ou seja, uma substância. Não. Se você já pegou um saquinho de sal, bom, não pegou? Vai na cozinha e pega o pacotinho de sal e dá uma olhadinha nele se não está escrito iodado. Sal iodado. O que significa isso? Significa que o sal de cozinha, ele não é simplesmente cloreto de sódio, ele também tem iodo junto. Mas por quê? Sal de cozinha ele contém iodo para evitar que nós desenvolvamos algumas doenças da tireoide, como, por exemplo, o bócio, que é quando você tem pouco iodo no seu organismo. Tudo bem? Então, a última está errada, porque não é uma substância, e sim uma mistura. Bom, na segunda questão, eu havia pedido para vocês classificarem esses exemplos em mistura ou substância. Se fosse substância, tinha que falar se ela era pura, simples e composta, ok? Então vamos ver, ó. Água dos rios. Gente, imagina que você tá com um balde ou um copo na mão e você vai lá no rio e pega aquela água. Isso pode, em algum universo, ser considerado substância? Não. Se você tá pegando um monte de coisa junto e misturado, você tem uma mistura. Ferro.
ferro é uma substância pura, porque eu estou pensando apenas no elemento químico ferro. E além de ser substância pura, ou seja, eu só estou vendo ferro ali, ela também é simples. Por quê? Porque o composto ferro só tem um tipo de átomo, o Fe, ok? Aço. Aço é uma liga metálica. Então, se ele é uma liga metálica, ele é uma mistura, ok? Gás carbônico. Gás carbônico, CO2. CO2, substância, certo? Substância pura, porque eu tô falando que tem um recipiente só com gás carbônico. Só que além de ser substância pura, por que ela é composta? Ora, porque o gás carbônico CO2 tem dois tipos de átomos, o C e o O. Tudo bem? Salmoura. Salmoura, para quem não sabe, é água com sal, basicamente. Então, água com sal pode ser considerado uma mistura ou uma substância pura? Mistura, né? Se você pôs água e sal, você fez uma mistura. Refrigerante. Refrigerante é uma mistura de várias coisas, entre elas água e açúcar. Muito açúcar. Então, não preciso nem entrar em detalhe. Leite também é uma mistura. Se você pegar um leite e deixar ele num copo, por exemplo, por dias, ele vai estragar. Só que antes dele estragar, você vai ver que vai ter uma porção dele que vai ficar para baixo e uma outra que vai ficar para cima. A gente diz que o leite vai decantar. Então, quando você observar essa diferença, você vai ver pelo menos duas fases. Significa o quê? Que o leite é uma mistura. Metano. Metano, para quem não sabe, é um dos gases do efeito estufa, tá? Mais conhecido como CH4. Esse gás, ele pode ser classificado, então, como uma substância pura, porque eu estou pensando num recipiente que só tenha metano. Mas, como eu bem disse, a fórmula dele é CH4. Se tem dois tipos de átomos, então eu tenho uma substância composta. Tudo bem? Vinagre. Vinagre, a gente pode simplificar como uma mistura de água com ácido acético. Então, eu tenho pelo menos dois compostos aí. Se eu tenho dois compostos, duas substâncias juntas, eu tenho uma mistura. Tudo bem? Por fim, os últimos exemplos. Ouro 18 quilates. Gente, se o nome do ouro é 18 quilates, significa que ele tem um grau de pureza. Quanto maior esse quilate do ouro, mais puro ele é. Então, a gente vai ter aqui uma situação de uma mistura. Para vocês entenderem, é como se em 100 gramas dessa mistura, 18 fossem com ouro. Ouro puro mesmo, de verdade. Tudo bem? Então, ouro 18 quilates é uma mistura. Amálgama é uma liga com 3 outros metais. Gente, toda liga é uma mistura. Gasolina, como a gente já tinha visto, é uma mistura. Ar atmosférico, como eu já dei o exemplo aqui dos gases do meu ouvido, é também uma mistura. Etanol anidro. Aqui pode ter surgido uma palavra que vocês nunca ouviram, anidro. Anidro significa sem água. Então, quando eu falar para vocês etanol anidro, eu estou falando que é o etanol puro. Então, eu posso dizer que é uma substância pura, mas ela é composta por quê? Porque o etanol ele tem 3 tipos de átomos: o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Tudo bem? Água destilada, agora sim. Lembra que a gente viu a água potável e a água mineral? Aquelas eram misturas. Água destilada não. Água destilada é uma substância pura. Por quê? Porque só tem H2O, mas como só tem H2O, eu tenho Hs e Os, então é uma substância composta. Gás nitrogênio, então é o N2, que a gente viu no exemplo lá de substância simples. Se eu tenho só gás N2 no recipiente, eu tenho uma substância pura. Mas, como só tem N, ela é uma substância simples. Cobre, novamente, substância pura, porque só tô vendo cobre, só tô vendo metal cobre, e ela é simples. Por quê? Porque o cobre é um átomo, é um tipo de átomo, é um tipo de elemento químico. Por fim, gás oxigênio, que é o gás que a maioria dos seres vivos utiliza para respiração. Esse gás, ele pode ser classificado como uma substância pura, quando a gente olha e só vê gás oxigênio no recipiente. Além disso, também é classificado como substância simples, porque se eu olhar uma molécula de gás oxigênio, eu só vou ver um tipo de átomo, que é o próprio oxigênio. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Continuem estudando bastante. Qualquer dúvida é só me falar. Ah, e fiquem em casa, hein? Beijo. Tchau, tchau.